Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Bom dia, bom dia, bom dia! Sou Marta Mendes, terapeuta integrativa de mulheres, especialista no universo das emoções femininas. E toda sexta-feira eu estou aqui com você para nós construirmos juntas uma vida mais leve, com mais saúde emocional e mais inteligência emocional também. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago um tema super importante e um tema parece um assunto corriqueiro, algo que passa desapercebido pela maioria das pessoas, mas que é algo que todo ser humano já experimentou na pele. Exatamente. Quem nunca foi frustrada? Quem nunca se sentiu frustrada? Todos nós vivemos sempre frustrações, né? No dia a dia, na verdade, eu acho que pelo menos uma vez ao dia você vive algum tipo de frustração. Aquela comida que você estava fazendo lá e de repente você se distraiu e queimou. Passou do ponto lá, né? De repente você tá aí o mês inteiro, botou uma meta de perder X quilos por mês, e você passou o mês inteiro ali malhando, se privando de comer aquelas sobremesas maravilhosas, aqueles doces que você ama, se privou o mês todo, você sobe na balança e o resultado não foi o esperado. Você tem a sensação de que se sacrificou o mês inteiro para nada, por nada, né? E quando você descobre uma promoção lá, nos aplicativos, você, ai, peraí, esse vestido é lindo, maravilhoso, certamente o que eu estava precisando. Você entra, começa a buscar lá, quando você chega, não tem seu número. Bate uma frustração imensa, imensa. Esses dias, já tem alguns dias, a minha netinha estava aqui comigo e eu tenho um cordão de prata antigo, mas muito querido, que foi um presente do meu marido, uma viagem que ele fez, e ele trouxe esse cordão e eu tenho bem simples, um cordãozinho básico, mas um valor emocional, né, sentimental, como a gente diz, muito grande. E ela no meu colo, e tá naquela fase de puxar, e ela tem uma força na mão, e de repente ela puxa o cordão e pá, arrebenta. Só que é aquele cordão fininho para juntar os elos, só indo mesmo, né, num especialista e tal, para poder corrigir. Foi, ai, que frustração, que dor, o meu cordão predileto quebrou, arrebentou. Claro que eu não fiquei chateada com ela, porque a gente não fica chateado com o neto, né? Se fosse filha, a gente ia brigar, ia botar de castigo, mas neto a gente releva tudo, é ou não é? Isso é só comigo, com você também. E é isso, gente. A frustração. E o que é? Eu quero trazer primeiro esse conceito, entender exatamente que sentimento é esse. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda, seja bem-vinda a essa live das manhãs de sexta-feira. Toda sexta-feira eu tô aqui compartilhando conteúdo. Eu já comecei introduzindo aqui o assunto. Hoje nós vamos falar sobre um tema assim banal, corriqueiro, mas que pode trazer muitos desdobramentos na nossa vida, né? Vou pedir você a gentileza de clicar no coraçãozinho, que quando a gente clica nesse coraçãozinho aí, o Instagram começa a atrair mais pessoas para cá, porque é um tema bem importante. Nós vamos falar hoje sobre frustração. Eu estava aqui trazendo inúmeras situações do dia a dia que a gente vive e se frustra, né? Quem nunca? Todo ser humano na face da Terra, desde quando somos crianças até a velhice, a gente passa por frustração, né? Aquela criança pequena que já começa a mexer aqui e acolá, e a gente vai dizendo, não, não pode, e aí é perigoso, você vai se machucar. E aí a gente entende que a frustração, ela é estruturante, né? Ela tem uma função positiva também. Obrigada, Andréia. Ela tem uma função positiva, né? A criança que não é frustrada, ela não aprende os limites, ela não aprende uma série de coisas que estão ali envolvidas quando você diz não, não pode, espere, depois, né? E vem aquela frustração. E muitas vezes, quando nós não recebemos esses limites, quando a gente não experimenta essa frustração lá na infância, na idade adulta nós vamos ter vários problemas, né? Nós vamos ver aquelas pessoas que se sentem
imunes a problemas, a frustração. Ela não pode se frustrar, ela não pode receber uma negativa, porque ela foi habituada a só ouvir o sim, tudo bem, você pode estar autorizado o tempo todo, né? Então, a frustração, ela tem um poder formativo. Mas, aí eu estava brincando aqui, né, dando alguns exemplos, agora já na idade adulta, a gente imagina você o mês inteiro naquela dieta, você colocou lá uma meta de perder X quilos, você vai se privando lá de comer aquelas coisas maravilhosas, aquelas sobremesas que você ama, sobe na balança, meu Deus, quase não saiu do lugar. Vem aquela frustração. Caramba, parece que teve aquele tempo todo de sacrifício foi perdido, né? Mas faz parte, né? Então a frustração, ela é uma resposta emocional natural, né? Natural, como esses exemplos que eu dei agora, diante de algo que você deseja muito, que você de algo que não aconteceu, né? Você gera uma expectativa, de repente, de uma viagem, uma promoção, alguma coisa assim, aquilo não acontece, vem uma frustração, principalmente quando você empenha aí muita energia, né, muito trabalho, muita dedicação, se é algo que você está construindo ali e você não bate aquela meta, parece que é um balde de água gelada em cima de você, né? Não, Andréia, me fala aí, já viveu alguma frustração assim bem, bem complicada de lidar com ela depois? Porque a questão da frustração é que ela vai acontecer. Em algum momento ou em vários momentos da nossa vida, nós vamos viver a frustração. A questão aqui que eu quero trazer para a gente conversar é como eu reajo diante das frustrações que a vida me impõe, né? Então, essa falta muitas vezes, de uma resistência emocional, de um recurso emocional que nos falta para lidar, para driblar a frustração, o efeito que a frustração traz em nós, né? Porque a frustração, ela te murcha, ela te joga para baixo. Viveu já alguma coisa assim, Andréia, na sua vida que marcou muito, assim, algum episódio, alguma experiência de frustração que te deixou assim, teve que buscar energia lá do interior, lá do fundo da alma, para não desmoronar, né? Algumas decepções, às vezes, muito grandes que nós passamos na vida e nos frustra e nos deixa muito lá embaixo, né? E eu vou falar daqui a pouco algumas questões nesse sentido, né? Mas um dos movimentos mais saudáveis quando a gente se sente muito, muito frustrada é você se permitir viver aquela frustração, se permitir aquela chateação. Porque às vezes a pessoa sofre um impacto muito grande, a pessoa foi demitida. Exatamente, Andréia. Respirar fundo e seguir em frente. Isso aí, isso aí. Mas eu já lidei com situações, né, pessoas que passaram por uma situação, né, uma demissão, por exemplo. Eu já acompanhei vários processos assim de pessoas próximas de mim sendo demitidas. Eu, como gestora de uma equipe, eu precisei fazer muitas demissões ao longo da minha jornada. E você olhar para uma pessoa que recebe um comunicado de que ela está perdendo o emprego, é frustrante para você que está dando aquele aviso e a pessoa que está recebendo. É uma junção de frustração, assim, algo muito, muito complicado. Eu já vivi essa situação algumas vezes, infelizmente, né, como gestora, e é muito difícil, ainda mais quando você conhece a história de vida daquele funcionário, enfim, e você sabe o quanto aquilo vai impactar na vida pessoal daquela pessoa. Mas por um momento, da empresa e tal, aquilo é necessário, aquele desligamento é necessário. E é uma frustração em conjunto, né? E é bem complicado. E você vê uma equipe toda, muitas vezes, também frustrada porque aquilo está acontecendo com um colega de trabalho.
Mas o que eu queria dizer é que nesse momento você precisa se permitir sentir, sabe, viver aquele luto daquela perda, daquela notícia inesperada, daquela sensação, daquela desordem, né, emocional que começa a acontecer dentro de você. Você está planejada, você está organizada para determinada coisa, de repente você recebe uma lambada da vida e você precisa se permitir a viver essa emoção, essa situação, porque é exatamente quando a gente não se permite, é exatamente quando a gente nega, não, tá tudo bem, vai para cima, isso acontece, você vai conseguir uma coisa melhor e tal. É uma injeção, ao mesmo tempo. Bom dia, Margarida, seja bem-vinda, querida. Ao mesmo tempo que alguém ali tentando te dar uma injeção de ânimo, isso é positivo, isso, né? Mas é também tirando de você o direito de viver aquilo. Margarida, chega pra cá, clica nesse coração para chamar mais gente pra cá. André chegou, clicou no coração, você veio. Então você clica no coração, vai chegar mais mulheres pra cá. Esse tema é muito importante, Margarida. Nós estamos falando hoje sobre frustração. Na verdade, essa semana eu tô com esse tema, né, lá na comunidade das mulheres emocionalmente produtivas, a MEP. Eu gravei uma aula essa semana sobre esse tema, né, e com viés mais didático, mais pedagógico por lá. Amém, amém, Margarida. E aí falei, não, eu vou trazer esse tema para a live também, porque é um tema, assim, como eu comecei falando aqui, eu abri a live dizendo o seguinte, que é um assunto, quando a gente fala de frustração, eu fiquei frustrada, a gente fala assim naturalmente, e realmente é uma emoção, uma situação que é tão comum a gente se frustrar. Você vai no mercado, hoje em dia você é frustrado o tempo inteiro, você vai no supermercado com dinheiro, tô com R$500 no bolso, vou lá fazer uma compra, você acha que vai sair, e você volta com 3 sacolinhas, você volta frustrada, muito, muito frustrada, não? Então o tempo inteiro a gente está vivendo frustração. Mas por ser uma situação que a gente vive o tempo inteiro, né? Eu acho que hoje em dia nós brasileiros então estamos já tão acostumados a nos frustrarmos o tempo inteiro. É uma notícia desagradável que já virou comum, né? A gente passar por esse tipo de situação. Então você vai lidando com essa emoção, né? Já fazendo, é assim mesmo, a vida é assim, só que esse movimento de assim mesmo, a vida é assim, muitas vezes a gente se recusa, né, como eu estava falando, a pensar um pouquinho sobre o desdobramento que isso pode gerar dentro de mim. Será que eu vou ficar uma pessoa muito cética? Será que eu vou ficar uma pessoa muito indiferente, insensível, sabe? Já passei por tantas frustrações, eu já vivi tantos processos de perda, de traição, de injustiça, né? E que eu já me blindei, aí eu vou me blindar, sabe? Vou botar uma couraça e eu não vou mais. Eu vou perdendo a sensibilidade, eu vou perdendo a capacidade de acreditar, sabe? De continuar, de ter esperança, de organizar a casa e tentar algo novo. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para nós hoje, né? E a frustração, no âmbito mais complexo, ela muitas vezes é resultado de feridas emocionais que nós carregamos. Então, quando acontece uma frustração do tipo, aquela frustração banal de você ir no mercado e não conseguir trazer tudo que você gostaria, de você ter feito um mês inteiro de dieta e no final sobe na balança e não alterou nada. E aí você parece que explode uma intolerância, uma raiva, sabe, uma ira dentro de você, tudo dá errado, não consigo nada. Quando uma frustração do dia a dia, né, ela explode dentro da gente de uma forma, sabe, uma potência muito maior do que seria o normal, isso aponta para uma ferida emocional que está aí escondida. Então, que estava prestes a explodir no primeiro peso não ganho, da primeira perda de peso ali que não aconteceu. Então, assim, esse tema, né, esse olhar que eu quero trazer para hoje aqui, a gente aprofundar a questão, o olhar sobre a frustração na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta, aí para a gente ajudar. Uma ferida emocional
gera, que é muito, que explode no momento de uma frustração, é a ferida da traição. Aquela pessoa que passou por traições na sua vida, e às vezes quando eu falo traição, é lá na infância mesmo, aquele período de 0 a 7 anos, eu sempre trago essa pauta aqui, de 0 a 7 anos é onde acontecem, né, as feridas emocionais. E essa traição, às vezes, como é que uma criança de 0 a 7 anos pode se sentir traída? Sim, ela pode se sentir traída em algo que o pai prometeu e não cumpriu, de um convívio num ambiente familiar disfuncional, que ela viu ali situações entre os pais, dentro da família, de traição, de abandono, de injustiça, e aquilo, a criança se sente ali traída também, ela se sente também injustiçada ali. Embora a situação esteja acontecendo entre os pais, mas ela está dentro daquele contexto e ela é diretamente afetada por aquela situação. E ela vai carregar a percepção, porque não é a questão em si, o episódio em si, mas é a percepção que a pessoa tem daquilo que aconteceu ali com ela ou em volta dela, ao redor dela, percebe? Então, essa ferida, ela fica ali, guardadinha, escondida, e a pessoa vai vivendo, mas aquele sentimento está ali no inconsciente dela guardado. E em algum momento, lá na frente da vida dela, quando o chefe ela faz um relatório e o chefe, não ficou bom e tal, ela explode ali. Como é que não ficou bom? Eu me dediquei tanto, eu passei horas debruçada sobre isso, e sabe, que injustiça, não sei o quê. Então, aquela reação exacerbada, aquela reação, sabe aquela pessoa que faz tempestade num copo d'água, a expressão que a gente costuma falar, né? Meu Deus, fulano fez uma tempestade num copo d'água. Quando isso acontece, é porque aquela gota d'água era só o que estava faltando para aquela pessoa explodir, porque ela já estava ali em ebulição, ali dentro dela, já estava o vulcão querendo explodir dentro dela faz tempo. E ela está sufocando, ela está segurando, ela está escondendo, ela está fazendo de conta que está tudo bem. Só que tem um momento que não dá para segurar, né? Porque as emoções, elas são assim. Muitas vezes elas não pedem licença, elas vão explodir mesmo, elas vão saltar sem que você consiga conter, né? Quando a coisa já está demais e a pessoa... A tua emoção, ela vai gritar como um pedido de socorro, ó, plum, explode, ou o corpo que vai adoecer, ou a cabeça vai pirar mesmo, entendeu? Ou você vai explodir, porque aquilo está sendo guardado, escondido, camuflado de todas as formas, mas tem uma hora que a coisa não sustenta, né? Bom dia, Raquel Margarida, olha aí, ó. A Andréia clicou no coração, Margarida veio. Margarida clicou no coração, Raquel veio. Bora, Raquel, clicar nesse coração para chamar mais mulheres para cá. E vocês continuem clicando. Quanto mais vocês vão clicando, mais o Instagram vai trazendo gente para cá. Essa live eu estava fazendo às 7 da manhã, né? 7h05, né? Da manhã. Só que eu percebi que esse horário, aí teve um dia que eu me atrapalhei aqui, me desorganizei e comecei a live mais tarde e teve um movimento maior, que na verdade as lives eu deixo gravada porque o número de pessoas que assistem após, né, ela gravada é muito maior do que aquelas que participam ao vivo aqui, porque a gente entende que é dia de semana, um horário de trabalho, né, e nem todo mundo ainda está disponível, ou a pessoa ainda está acordando, ou já está envolvida em café da manhã, enfim. E eu sempre deixo salva, né? Porque são temas aqui super importantes que eu trago e eu acho que é muito válido a gente compartilhar com outras pessoas. E vocês também, que estão aqui, podem compartilhar para alguma amiga que precisa ouvir do assunto, enfim, ou assistir a live depois para poder pensar um pouco mais sobre aquilo que foi dito aqui, e depois se quiser me mandar uma mensagem, Marta, você falou X coisa, eu não entendi, ou eu não concordei, conversa comigo, eu vou amar, sabe, porque isso vai me ajudar. Cada intervenção de vocês aqui ao vivo, e depois também me mandando alguma mensagem, é muito importante, porque eu vou elaborando e construindo os temas cada vez melhor para trazer para nós, tá bom? Raquel, nós estamos falando sobre frustração. Quem nunca se sentiu frustrada, né? E a gente está aqui chegando à conclusão que a gente passa por frustração o tempo inteiro, né? Desde a hora que nascemos. O bebê, quando sai de dentro da barriga da mãe, ele fala, não, porque que me tiraram dali? Tava tão bom, tão quentinho, tava tudo tão ok lá dentro. Eu não tô gostando disso aqui fora, não. E por aí vai, já começam as frustrações, né? Bem melhor lá onde eu estava. A gente
Quando é criança, a gente quer logo crescer, né? Eu lembro da minha filha e falava, eu quero fazer 15 anos. Eu quero fazer. E aquela expectativa dos 15 anos, todos nós acho que já vivemos isso, né? Quando chega aos 15 anos, tá bom. Com 18, 20, quando chega a maioridade, meu Deus, o que eu fiz? Eu devia ter ficado mais tempo na infância, porque a maioridade traz consigo tantas responsabilidades, né? Então muda tanta coisa, né? Que a gente fala, não, quero voltar para a barriga da minha mãe. E por aí vai. Só que a gente está aqui já aprofundando a questão da frustração, porque é uma resposta emocional, de novo eu falo, né, muito natural de todos nós, mas essa frustração, ela toma um viés diferente quando eu não tenho uma resiliência, eu não tenho uma reserva emocional suficiente para lidar com essas frustrações. Talvez aquela pessoa que não viveu frustração na infância, né, e a gente também falou sobre isso já, que essa frustração na infância, ela é estruturante, ela ajuda a criança a desenvolver essa autonomia, esses limites. Os limites são estabelecidos quando você diz não para essa criança, um não amoroso, um não com uma explicação, né? Você não vai fazer isso agora porque não é hora de comer tal coisa, você já comeu, enfim, você não vai a esse lugar, você não vai brincar com isso agora. Enfim, você precisa sempre explicar para que o outro possa entender, né? A criança possa entender por que eu estou sendo negada disso. Eu não estou sendo negada só porque meu pai tá de maldade comigo. Ela tem um porquê, tem uma justificativa. Por mais que ela não entenda, né, racionalmente naquele momento, mas depois aquela explicação que você deu a ela do porquê que você porquê que não foi permitido, porquê que não pode, ela vai como diz, vai amadurecendo isso, né? Regina, seja bem-vinda, lindinha. Liane, sejam bem-vindas, meninas. Clica no coração para mais mulheres virem para cá, que essa live, esse assunto é muito bom, gente. Nós estamos falando sobre frustração. Eu sempre volto um pouquinho, porque cada uma que entra, eu tenho que atualizar as pessoas, né? No que está acontecendo aqui nessa live, o que ela está falando. A gente está falando sobre frustração. É uma resposta emocional, mas que pode estar trazendo à tona feridas emocionais mais profundas. Então, eu trouxe aqui a ferida da traição, né? A ferida da traição é aquela pessoa que em algum momento ela teve a percepção, e quando eu falo sobre feridas emocionais, gente, nem sempre o evento em si, não é sobre o evento em si, porque pensa uma coisa, às vezes uma família de 3, 4 filhos e acontece a separação dos pais. Os pais se separam e é um momento difícil para aquela família. Andréia, tá bom. Tá bom. Eu vou deixar gravada, tá, querida? Deus abençoe, um bom dia pra você, um final de semana maravilhoso. Vou deixar salva aqui a live, você termina de assistir. Então, uma família de 4 filhos e tal ali, aconteceu um episódio de separação ou, sei lá, uma quebra financeira. Cada um desses integrantes dessa família vai ter uma percepção particular sobre aquele mesmo episódio. Então, um mesmo episódio, ele pode dar a cada um uma percepção diferente. Então, os meus pais se separaram. Eu tive a percepção de que meu pai me abandonou, né? Abandonou a gente, ele não nos ama, por isso ele foi embora, não sei o quê. Então, para aquele filho ali, essa foi a percepção. Já para o outro, falou, não, tá tudo bem, não é sobre a gente, é sobre ele e a mamãe, não tem nada a ver comigo. Então, cada indivíduo, diante de uma mesma situação, de um mesmo episódio, vai trazer para si uma resposta. Né, vai gerar para si uma resposta. Isso tem a ver com a nossa genética, com a nossa personalidade, com a forma como nós lidamos com as situações da vida e um conjunto de implicações aí, né? Então, a traição, quando eu carrego a ferida da traição, eu sou uma pessoa mais intolerante, eu sou uma pessoa mais pessimista, mais cética, sabe? Devido à frustração, às expectativas que eu vivi de frustração ao longo da minha vida. Então, quando um episódio de frustração, por mais simples que pareça aos olhos, né? Porque frustração é algo que todo mundo vive. Todo mundo se frustra, isso faz parte da vida. Ok, mas para determinadas pessoas, como que já traz em si uma ferida que está ali escondida, que está ali, porque a ferida emocional, gente, ela precisa em algum momento ser confrontada.
né? E isso acontece, esse confronto, ele é possível dentro de um processo de autoconhecimento. Quando eu busco, eu me exponho a um processo de autoconhecimento, eu falo aqui sobre autoconhecimento, né? É o primeiro movimento que você precisa fazer para desenvolver as suas inteligências emocionais, para desenvolver a sua capacidade de resiliência, para desenvolver a sua capacidade de lidar com os infortúnios da vida. Então, se eu não me conheço, se eu não sei das minhas limitações, das minhas forças, das minhas fraquezas, eu vou estar muito vulnerável aos problemas do dia a dia. Uma frustração, por mais simples que seja, fui mandada embora, o mundo acabou, né? A pessoa vai para o poço, ela se sente muito mal, ela se sente incapaz, ela se sente a pior pessoa do mundo, mas não, na verdade, aquele volume todo de problema que gerou, que virou para ela, não está somente no episódio da demissão. A demissão, ela deflagrou algo que já estava lá dentro dela, uma ferida ali dentro dela, de traição, de injustiça. Em algum momento ela se sentiu traída, em algum momento ela se sentiu injustiçada, e aquilo não foi cuidado, aquilo não foi tratado. E aí aquela dor, aquele trauma, quando a gente fala de ferida emocional, a gente usa mesmo muitas vezes a palavra trauma, né? Exatamente, o trauma na medicina é o quê? Uma pancada, né? Que você ali rompe ali um osso, rompe um tendão, aquilo. E exatamente na área emocional é a mesma coisa que acontece. Você viveu um episódio na sua vida e aquilo ali criou um trauma, você se sentiu machucada, foi rompido, algo foi quebrado dentro de você no âmbito emocional. E aí, naquele momento que o trauma aconteceu, aquilo não foi tratado, aquilo não foi ressignificado e aquela ferida ficou. Só aquela ferida, igual o machucado que a gente tem, que fica lá aquela casca, mas é aquela casca fina que não está cicatrizado por dentro. Então, na primeira pancada, vai sangrar de novo. E exatamente aí, na primeira frustração que aquela pessoa viver na vida, aquela ferida da traição, da injustiça, ela vai vir à tona. A pessoa que tem a ferida da injustiça, ela também é uma pessoa mais fria. Porque ela foi injustiçada, então ela para se blindar, para não se ferir de novo, ela vai ser uma pessoa mais reservada, muito mais reservada. E ela não vai se permitir confiar, sabe, nas outras pessoas, porque ela precisa estar sempre ali no controle para que ela não sofra de novo a injustiça. Então não, deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou cuidar, deixa que eu tomo conta. Então é aquela pessoa que às vezes se sobrecarrega demais no trabalho, é aquela que, sabe, é igual uma galinha assim que fica assim cercando tudo, né? Ela não confia nas pessoas, porque em algum momento na vida dela, ela viveu uma situação e ela se sentiu injustiçada. E aquilo não é consciente, tá, gente? Esse movimento que eu tô falando aqui, ele não é consciente. Só dentro de um processo mesmo de terapêutico, para que você trate essas questões, isso vai vir à tona. E é quando a gente começa a investigar toda a trajetória da pessoa. Quando eu faço o processo terapêutico com as minhas pacientes, a primeira coisa, o primeiro momento é voltar lá na infância, é voltar lá na gestação da mamãe, é voltar lá no como foi essa gestação, como você foi gerada, estava mamãe e papai casado, como era, e aí vem trazendo. Quando você vai construindo essa linha da sua vida, do teu desenvolvimento, da tua história, né? As respostas das nossas respostas, da nossa vida, da forma como a gente enfrenta as situações, estão na nossa história, estão dentro de nós. Então, quando você vem trazendo essa linha, reconstruindo essa história, as fichas vão caindo. Você, caramba, eu não tinha me dado conta, quando eu tinha 4 anos, aconteceu assim, 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 e aí você liga, faz aquele assim, tchum, sabe, liga, faz aquela ponte, lá dos 4 anos para agora. Meu Deus, eu tô com 40 anos e só agora eu entendi esse nó que estava amarrado desde 4 anos de idade. Isso é tão lindo, gente, é tão libertador, isso é tão bacana, que eu queria tanto que todas as pessoas
passar assim, por um processo de autoconhecimento, sabe? De conhecer a sua história, de pensar, não, a minha vida, porque a gente fala assim, como é que foi a sua infância? Foi tudo bem, e meus pais eram carinhosos, eram amorosos, ok, a gente nunca passou na privação, a gente uma vida simples, mas a gente tinha comidinha na mesa, entendeu? Tinha um teto para dormir e tal, tal. Aquela história, né? Você acha que tá tudo bem, mas são situaçõezinhas no miúde, lá do dia a dia, uma fala, né? Um movimento que gerou para aquela criança lá a percepção dela que ela não ressignificou aquilo não ficou bem, sabe? Ela chegou da escola com a nota lá, que tirou uma nota mais baixa, e quando mostra para a mamãe fala, não acredito, você tirou, por que você tirou essa nota? Você não estudou o suficiente? Você fica brincando demais e você não é responsável com seus estudos? Você não faz nada, eu não te exijo nada, você é só para você estudar, o único trabalho que você tem é estudar. Quem nunca ouviu ou quem nunca disse isso, atire a primeira pedra, né? O seu único trabalho é estudar. Naquele momento, aquela criança, né, aquele jovenzinho, ele vai ter a percepção do que ele não tem valor. Porque se eu não consigo tirar uma nota que agrade a minha mãe, porque presta atenção, toda criança, ela quer agradar aos pais. A criança, né, de 0 a 7 anos, é quando eu falo que essa janela é muito importante, né? Ela quer sempre agradar os pais, né? A percepção do valor dela, de se ela é amada, se ela não é amada, se ela é importante, se ela não é importante, se ela é capaz e se ela não é capaz, essa percepção, ela enxerga, ela lê nos pais ou nos cuidadores, se é um avô, a pessoa que lida com ela diretamente, né? Um pai, uma avó, enfim. Até mesmo os professores são figuras muito importantes na vida da criança aí pequena, né, nos primeiros anos de escolares. Então, se aquele adulto, ele diz que aquilo que ela trouxe, aquilo que ela fez, não foi bom, não agradou, não atendeu a expectativa, o valor dela está nessa resposta desse adulto. Bom, então eu não sou uma pessoa capaz. Eu não sou uma pessoa que dou conta disso. Eu não sou uma pessoa que, sabe, que faço minha mãe feliz, que faço meu pai feliz. Então, é esse valor que ela vai carregar com ela. E aí, inúmeras coisas podem acontecer com esse ser humaninho, né? Ao longo da vida. E aí, lá na idade adulta, a gente vai responder, gente. A Lia Luft, né, escritora, ela diz algo que eu gosto demais e faz todo sentido, que a infância é o chão que você pisa a vida toda. Porque você realmente, ai, com o dedo no coração, gente, realmente, na idade adulta, a gente reflete aquilo que foi construído lá atrás. Lá atrás. Então, não adianta você hoje querer entender por que você responde de tal, por que você se frustra, por que a pessoa que não te ligou, não mandou mensagem, não respondeu mensagem no WhatsApp, você mandou mensagem para sua amiga e ela leu, sabe? A gente fica logo encucado. A pessoa leu a mensagem, você viu que a pessoa marcou lá aqueles 2 negocinhos, tá azulzinho, a pessoa leu e ela não respondeu. Meu Deus, o que tá acontecendo? Será que fulano tá chateado comigo? Sabe? Essas coisas assim, tão simples, tão banais do dia a dia, e que às vezes a gente se pega dando valor a esse tipo de coisa. Por que eu tô me importando tanto se a fulaninha não respondeu? Vai ver que tava ocupada, vai ver que tava com a mão molhada, gente. Tá lavando louça, você fez assim, ouviu a mensagem, mas você tá com a mão molhada, começa a pegar o telefone, vai molhar o telefone, aí o outro que tá lá do outro lado já começa a imaginar e loucubrar várias coisas. Não, peraí, por que ela não respondeu? Será que tá chateada? Será? Não, ontem eu falei com ela tal coisa, será que ela levou a sério? Gente, isso é uma maluquice. Mas quando a gente está muito preocupado com essas coisas corriqueiras do dia a dia, a gente precisa investigar por que você é tão preocupada com essas coisas assim, né? Ah, Marta, que bobagem, tá tudo bem, isso não vai fazer diferença na minha vida. Eu acho que sim, eu acho que você ter uma vida mais segura, você, sabe, se ferir menos, se afetar menos com as situações, você vai sair mais ilesa das coisas, né, dos momentos de frustração, né? Então, a frustração, ela, de acordo com
com o volume que ela faz na gente, ela está apontando aí para uma ferida emocional não ressignificada. E as feridas emocionais mais ligadas à frustração são que a frustração traz, a ferida emocional que a frustração traz, são as feridas da traição e da injustiça. Então, é algo pra gente parar e pensar. Fala aí, gente, comigo. Tá fazendo sentido? Eu tô falando aqui, o que vocês acham? Quem já foi frustrada? Quem já se sentiu frustrada na vida? Todo mundo vai fazer assim, muitas vezes, toda hora, todo dia. Conta aí pra mim. Algo que, de repente, te frustrou demais e você não conseguiu. A frustração, ela vai acontecer. A maneira como eu saio dela, como eu me libero dela, é que vai fazer a diferença e vai apontar para mim se eu preciso prestar atenção nisso ou não. Dar atenção, né, a isso ou não. Então, você se irrita com facilidade. Vamos ver aqui por que eu... os motivos... A já falou, a gente, todo mundo, né? Por exemplo, quando você se dedica muito lá a uma situação, uma pessoa, isso é muito, 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 muito comum. A gente sabe, mãe então, né, esposa, meu Deus, eu nessa casa, eu me dedico tanto, eu, faço tudo pra sair tudo na hora, comidinha, casa limpa, bababá, e ninguém reconhece, não sei o quê. Aí vem você acabou de limpar a casa tá toda cheirosa e perfumada, aí vem o marido, chega, deixa tudo jogado, o filho vem com o pé sujo, você fica frustrada. Fica frustradíssima. Meu Deus, que isso? Que falta de respeito, falta de consideração. Vocês não vêm, não dão valor ao meu trabalho. Passei o dia inteiro aqui me matando. Todo mundo, né? Eu. E vocês nem colaboram. Não quer ajudar, mas pelo menos não atrapalha. Não estraga o que eu fiz, né? E vem aquela frustração e faz aquela tempestade toda, né? Então, exatamente isso. São exemplos corriqueiros do dia a dia, né? E será que essas situações corriqueiras do dia a dia, eu fico muito irritada, eu fico depois, remoendo isso dentro de mim? Aí você você explode, você briga com um, com o outro, né? Só que não acaba ali. Você continua depois, puxa vida, a cabeça continua, não acredito, ninguém me dá valor nessa casa, você fica remoendo, porque explodir é natural, gente, e é preciso você botar pra fora, tá? A frustração é pra ser vivida, toda emoção é pra ser sentida. Emoções represadas, emoções sufocadas não fazem bem. Elas vão explodir, nem que seja pelos teus poros, ela vai explodir no teu corpo, vai te adoecer. Então se permita viver a emoção, sentir a emoção. Fiquei frustrada, fiquei chateada, fala, poxa vida, que falta de consideração, passei o dia inteiro fazendo isso, falou, acabou, e acabou ali, encerrou. Você liberou aquela energia, aquela emoção e você fica bem. Você ficou bem, então tá tudo certo. Você é ser humano, normal, saudável, tá saudável emocionalmente. Quando o episódio acontece, eu fico ali depois remoendo. Passou, todo mundo foi embora, dormiu e eu fico, não acredito. Aí você vai dormir e fica pensando, mas não acredito, o que fulaninho? Não, peraí, não acontece, sabe? Tem alguma coisa errada. Você fica ali remoendo e aí isso não tá mais saudável, isso não tá mais bacana. Então você precisa ver por que investigar. Aí tem um exercício que eu vou passar para vocês aqui no final, que é bem bacana, tá? Fica aí até o final, vai embora não. Você precisa, não é mais normal você ficar remoendo, no coração ali, carregando aquilo, alguma coisa que alguém falou com você, uma amiga, uma colega de trabalho, uma prima, sei lá, sogra, alguém que falou, e você fica ali, fica doendo o seu corpo dói quando você lembra da situação, quando você lembra do episódio, então você precisa dar atenção, você não pode deixar passar batido, tá? Aí, aquela raiva que fica, aí fica com raiva de você, por que eu não falei? Por que eu não fiz? Por que você fica, se consumindo ali também, irritada com você, já aconteceu aí? Você fica com raiva de você, não é possível que eu não dei uma resposta, eu devia ter falado tal coisa, eu devia ter feito isso, é horrível isso, gente. Aquele sentimento de impotência também, mas caraca, eu não posso fazer, eu vou ter que engolir isso. O chefe, né? Isso é muito comum em ambiente de trabalho. O chefe fala alguma coisa, acontece alguma coisa no seu trabalho e você fica ali, não acredito que eu não posso falar nada. Ui, meu Deus, eu não posso perder esse emprego, mas que vontade que eu tenho de jogar tudo e me embora. Se eu vou jogar na loteria para ver se amanhã eu chego aqui, nem vem, nem volta aqui, só vai saber que eu viajei lá para Dubai.
aquele sentimento de impotência diante daquela situação que você não pode fazer nada, não pode reagir. E aí, gente, eu vou voltar lá no nosso querido amigo, o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos ajuda a entender por que essas situações me frustra tanto, né? Porque aí o autoconhecimento vai fazer o quê? Vai revelar essas feridas emocionais antigas que estão lá, os padrões, né? De valor pessoal, crenças sobre o meu valor, estão lá, não estão resolvidos. Eu não vejo valor em mim. E aí, quando uma pessoa é indiferente comigo, faz alguma coisa, aquilo, sabe, poxa, que falta de consideração. Só que, na verdade, me falta autovalor, me falta autoestima. Então, eu sempre me frustro quando o outro não enxerga o valor em mim, quando o outro não me reconhece. Então, por que isso me incomoda tanto? Por que o que o outro pensa a meu respeito me dói tanto? Porque, na verdade, eu mesma não tenho esse alto valor, essa autoestima equilibrada, né? Ela não existe, ela não está fortalecida dentro de mim. Então, eu sou uma pessoa que, no fundo, me acho incapaz, me acho inferior, me acho impotente, me acho não eficiente o suficiente. Então, quando uma situação acontece, eu tomo para mim. Só que a forma como o outro reage, a forma como o outro fala, é dele. Eu não tenho que me doer por isso. Quando me dói muito, tudo me dói, tudo me ofende, é porque realmente esse valor próprio, ele não está construído. Ele está muito frágil, né? A pessoa não elogiou, você fez uma coisa, não foi elogiado. Não acredito. Caramba, fulano nem disse, sabe, muito obrigado, nem agradeceu. E aí, você precisa, sabe, do elogio do outro tanto assim? Será que o elogio do outro te faz tanta falta? Você não se sente, você mesma já elogiada, se sente capaz? Poxa, eu fiz tal bolo maravilhoso. Eu sou boa mesmo, né? Caraca, eu sou muito boa na cozinha. Que legal. Então, se o elogio externo não vier, o elogio interno já existe e tá tudo bem. E aí a frustração não vai doer tanto, não vai existir, sabe? Se o outro não gostou, se o outro não elogiou, não enxergou que aquilo que eu fiz foi tão bacana, tudo bem, que pena que ele não consegue enxergar, mas eu já estou satisfeita por aquilo que eu sou capaz de fazer, por aquilo que eu sou capaz de entregar. Tá fazendo sentido, meninas? Estão entendendo? Estão comigo? Então, a frustração, ela nos permite essa avaliação. Se ela acontece, você precisa usar a frustração para fazer essa autoanálise, né? E cada vez mais que você se permite a autoanálise, ao autoconhecimento, a olhar para dentro de você, você vai desenvolvendo essa fortaleza, você vai aprendendo a reagir, a estar mais forte diante das situações, né? E quando a gente não está bem emocionalmente, os nossos comportamentos com relação às frustrações, eles são disfuncionais, eles são, sabe, você perde o controle. Então, a sua reação quando você é frustrada, você, sabe, pode tentar, não vou fazer mais nada, eu desisto de arrumar essa casa, agora que se dane, vai ficar tudo sujo, vai ficar tudo podre mesmo, não vou limpar mais nada. Então, você explode, né, a reação impulsiva ou grita ou briga, enfim, descarrega mesmo um monte de coisa passada, traz à tona, tá? Outro dia, quando aconteceu a mesma coisa, você fez assim, você falou assado, aí traz, sabe, ressuscita o morto lá do passado para aquela situação de agora e vira uma confusão danada. Então, isso é uma reação disfuncional diante de uma frustração. Que é um comportamento, é uma resposta emocional natural, tá? Mas quando eu não estou resolvida emocionalmente, eu vou explodir, eu vou gritar, eu vou desistir, jogar a toalha, ou vou me fazer de vítima. É mais uma reação disfuncional para a pessoa diante de uma frustração, é vitimismo. Tá vendo? Tudo nessa casa, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me valoriza, não sei o quê. Se coloca ali no papel de vítima, né?
Ou você vai para uma autocrítica excessiva, se culpa, mas a culpa é minha, sabe? A culpa é minha porque eu acreditei, eu dei um voto de confiança para fulana, e a fulana, sabe, vacilou comigo de novo, eu também sou muito idiota, eu sou boba, porque eu deixei, ele foi embora de novo, ele me traiu de novo, porque eu confiei, achei que o que ele disse era verdade, ele disse que me amava, e eu dei uma segunda chance, aí você vai se culpando, se culpando, se culpando. E agora tem uma resposta disfuncional para a frustração, que é algo que a gente tem visto acontecendo na nossa sociedade, que é a fuga emocional. Então, se eu estou frustrada por alguma coisa que não deu certo na minha vida, um relacionamento acabado, terminado, né, uma traição, hoje a gente está vivendo essas questões aí que está em voga da maternidade, dos bebês reborns. Isso aí esconde feridas emocionais profundas dessas mulheres, né? Que precisa de tratamento, gente. Pelo amor de Deus, será que ninguém está vendo que isso aí é caso, sabe, urgente de um tratamento psicológico? E aí, essa pessoa começa a compensar a frustração. Quando a frustração está num nível tão difícil de tolerar, de tolerância, a pessoa não dá conta daquela frustração, ela vai também para uma fuga, ela foge, ela não encara a frustração, ela não aceita ter sido frustrada, então ela vai compensar aquilo que não aconteceu, aquilo que não deu certo, ela vai compensar, vai buscar uma outra coisa para colocar no lugar, tá? E aí por isso que eu falei aí dos bebês reborns, que você vai trazer algo para botar no lugar daquilo que está faltando. Todo excesso esconde uma falta. Eu fiz um post sobre isso esses dias. Eu fiz uma live, acho que semana passada, né? Sobre esse tema. Todo excesso esconde uma falta. E aí eu vou compensar aquela pessoa que come descompensadamente, né? A compulsão por alguma coisa. Os vícios começam a aparecer. Aquela pessoa que ela se isola. Ela não quer mais estar num convívio social. Então, isso é um comportamento disfuncional diante de uma frustração. Ela é uma fuga, de alguma forma, ela vai tentar compensar aquilo que frustrou, aquilo que não deu certo, que não teve êxito, com algum comportamento que não está positivo, tá? E uma outra situação também é a rigidez e a incapacidade dela traçar um plano B. Poxa, eu fui demitida? Meu Deus, horrível, bagunçou minha vida, minhas contas, mas peraí, vamos pensar aqui o que eu vou fazer. Vou fazer bolo de pote para vender. Né? Quantas pessoas aí durante a pandemia que quebraram, perderam emprego, não podiam trabalhar, a pessoa, peraí, vou dar aula online, abrir aqui a live, vou abrir o Instagram, vou começar a fazer mais lives, vou ensinar crochê, vou ensinar tricô, e a pessoa, sabe, ela é resiliente para achar ali uma saída. Não, peraí, vou criar uma alternativa aqui. Então, essa pessoa, ela tem ali uma reserva emocional, um depósito emocional, como eu costumo dizer, para ela, sabe, ir atrás de resolver. Ela não vai se deixar vencer por aquela situação frustrante. Ela vai buscar um plano B. Ela vai traçar um plano B, ela vai buscar um novo caminho, né? E a gente já está quase aqui caminhando já para os minutos finais dessa live. Eu gosto sempre de trazer uma reflexão para os nossos temas bíblicos, né? E eu fiquei pensando sobre um personagem da Bíblia que a gente pudesse trazer para esse contexto dessa situação da live de hoje, da frustração, né? E eu lembrei de Sara, né? Sara, mulher de Abraão, lá no início, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lá no capítulo 18, você vai ver Sara, Deus dando uma promessa, né, de que Sara iria gerar um filho, e aquele filho vinha com uma promessa assim, muito grande para Abraão e Sara, né? Uma descendência enorme que eles teriam. E Sara já estava com seus quase 90 anos batendo, gente. Eu fico, toda vez que eu leio a história de Sara, eu fico imaginando, falei, meu Deus do céu, minha netinha teve aqui esses dias, né? E eu ficava muito com ela, né, para minha filha poder dar aula, que ela trabalha muito online. E eu falava, gente, eu não tenho mais energia para tomar conta de criança. A gente faz, né? Mas assim, faltava força. Tinha horas que no final do dia, eu ficava o dia inteiro, curtia, brincava, né? Mas no final do dia parecia que eu tinha levado uma surra, né? Eu falei, gente, como é que Sara deu conta de ter filho depois de 90 anos? Como é que foi isso? Mas é claro que a gente está falando de um outro mundo, né? De uma outra era. Tudo, gente, a gente vive hoje literalmente um mundo novo, né? Então era uma outra situação, uma outra realidade, né?
E aí eu depois lembrei, mas a Sara tinha um monte de ajudante, tá? Um monte de serva lá ajudando ela. Mas a Sara, ela foi uma mulher que sofreu, que viveu uma frustração muito grande. Imagina, ao longo da vida inteira, né? Eles receberam a promessa desse filho, eles ainda tinham força, né? Ainda estavam no momento de gerar filhos. E os anos foram passando, e imagino que a cada mês, né? E muitas mulheres vivem isso hoje, né? Mulheres que estão na expectativa de engravidar. E com certeza é um processo muito doloroso, que a cada mês, quando aquilo, quando a menstruação desce, vem a frustração tão grande, sabe? Assim, rasgando o coração, né? Então é necessário ter muita resiliência, muito apoio emocional, muita ajuda ali para viver por esses momentos, né? E Sara passou durante anos essa frustração muito grande, né? E Deus cumpriu uma promessa, porque quando Deus dá a promessa, ele é fiel para cumprir. E Sara viveu a promessa de Deus, mas eu fiquei imaginando, né, pensando nesse tema, cada mês que a gravidez não vinha, que o filho não via, não se concluía, né, não se concretizava, como ela deveria sofrer, né? E a gente sabe na história que ela acabou, no momento, sabe, lançando mão de um subterfúgio. Ela foi buscar, né? É aquilo que eu falei da fuga emocional. Ela foi tentar compensar aquela frustração com uma situação que não foi boa, que foi trazer a sua serva para se deitar com seu marido e através daquela situação ela tem um filho, né? Então vai ter a minha serva, e naquele tempo era muito comum isso, né? Ela vai dar filhos por mim, vai te dar filhos por mim. Então ela pegou o H, botou dentro de casa para se deitar com Abraão, para ter relações com Abraão e para que aquele filho fosse deles, né? Porque a serva era dela, então, gerando filho, os filhos eram deles. Mas não era a mesma coisa, e não foi, né? E outros problemas decorreram daí, dessa situação, dessa atitude, que foi uma fuga emocional de Sara. Ela foi tentar resolver, né? E muitas vezes, quando a gente tenta compensar a frustração, a gente vai fazer bobagem, né? A gente vai fazer bobagem. Então, qual é o correto? A gente olhar para aquilo e viver a frustração, deixa sentir a dor da frustração, busca ajuda profissional quando está forte demais, para você ir buscando recursos emocionais e não buscar. Você não é fugir, é parar, encarar e ressignificar aquela situação de alguma forma, né? E foi bem bacana, né, essa lembrança de Sara, né, que foi um exemplo perfeito, né, de que a frustração faz parte do ser humano, tanto que está na Bíblia, e tantos outros personagens. Ana também viveu uma frustração com relação à maternidade, ali sendo ridicularizada pela sua a outra mulher do marido, né, que dava filhos a ele, que era da costume da época. Penina perturbava a vida de Ana o tempo inteiro, e Ana sofria a ponto de não querer nem comer, né, por conta daquela dor tão grande. E tantas outras pessoas, né, da Bíblia e reais amigos nossos, e você e eu já vivemos frustrações muito grandes, né? Mas o que a gente pode fazer? Qual é o comportamento saudável nesse momento? Primeira coisa, não fugir, não ignorar, não fazer que não está doendo. Dá nome, eu estou frustrada, eu estou chateada. E fala, conta para alguém, conversa com alguém por isso. Fala, bota para fora, dá conteúdo ao teu sentimento, à tua emoção. E dentro de você falar, de colocar para fora, vai se perguntando o que isso está revelando em mim, sabe? Será que tenho alguma ferida de traição, de injustiça? Por que isso está doendo tanto? Por que isso está me incomodando tanto? E você vai ali nesse autoconhecimento, sabe? Olhando para dentro de você, buscando as respostas que estão dentro de você. Não estão fora, estão dentro de você, né? Momentos de você parar, ir para um lugar tranquilo, se algo que realmente no âmbito da saúde, que você não tem o que fazer. Dei exemplo aqui de uma gravidez que não aconteceu, né? Da maternidade frustrada. Então, vai viajar, vai para um lugar onde você possa contemplar a natureza, vai trabalhar sua respiração para você não ficar ansiosa, vai tirar uma pausa, vai se permitir também momentos assim de relaxamento.
vai direcionar essa energia para algo que você pode fazer. O que eu posso fazer com isso? Enquanto isso não acontece, o que eu vou fazer, sabe? Uma prática esportiva diferente, algo que você pode fazer que te dá prazer naquele momento ali, mas que seja algo saudável, né? Uma rotina, trazer uma rotina saudável para o seu dia a dia, e sempre buscando apoio, buscando ajuda, buscando alguém que não vai te julgar, não vai te criticar, mas vai estar ali, mesmo que não tenha solução, mas vai ser um ouvinte ali fiel de acolhimento. Busque o acolhimento. Busque aprendizados com aquela frustração, se foi uma pessoa que foi embora da sua vida, se foi uma transição, se foi uma injustiça, o que eu aprendo com essa situação, né? Uma demissão, uma quebra financeira, o que aprendizado essa frustração me traz? E coloca isso no papel. Eu gosto muito de colocar no papel, porque quando você escreve ali no momento da emoção forte ali, que está latente, que está doendo, depois você olha e você consegue, isso é fato, gente, consegue enxergar ali, sabe, várias respostas e saídas também, tá? Então é um exercício bem bacana, e um dos exercícios que eu quero propor para você é exatamente fazer isso. Sobre a situação que te frustrou. Por que eu me frustrei? Qual a expectativa que eu gerei a respeito disso? Então, lá, quais foram as expectativas? E coloca no papel. O que aconteceu? Né? A expectativa era essa, promoção. O que aconteceu? Demissão. Escreve. O que isso gerou em mim? Qual a emoção que isso gerou em mim? Põe no papel. O que isso fala sobre mim? Porque eu me senti assim? Vai tentando, vai escrevendo. Não consigo uma palavra. O que vier na cabeça você escreve. O que vier na cabeça você escreve. Depois você vai olhar para aquilo ali e você vai começando a construir aquilo tudo ali. Talvez você precise de uma ajuda de um profissional para te ajudar nesse exercício. Como eu posso lidar, né, de forma mais saudável a respeito dessa questão. E é isso, meninas. Eu espero que tenha dado, assim, que eu tenha conseguido trazer um esclarecimento sobre essa questão da frustração, que, como eu disse lá no começo, é algo tão corriqueiro, todo mundo se frustra o tempo inteiro, né? Parece que a gente normaliza demais, às vezes, a frustração. Que muitas vezes essa frustração está querendo nos trazer, nos alertar, para a gente olhar um pouco mais para a forma como nós estamos reagindo às situações adversas da nossa vida, e a gente fica ignorando. Tá tudo bem, é assim mesmo, a vida é assim, a vida que segue. Peraí, calma, para um pouquinho, pensa e analisa o que aquilo está te trazendo, que lições aquilo está te trazendo, o que você pode aprender com isso, e por que você está se sentindo assim, sabe? Isso é importante, esses aprendizados são muito válidos. E aí, vamos fazer aqui o print, vamos colocar lá no seu stories e marcar o que aprendizado você traz, leva daqui. Eu vou fazer o meu print, vou postar lá e vou fazer o meu comentário, e você comenta lá também, lá no post que eu vou fazer lá nos stories, tá? Que eu vou deixar lá nos stories essa foto que eu tirei aqui, vou tirar outra que eu fiquei com a boca muito aberta. Travou tudo. Meninas, um beijo pra vocês, bom final de semana. Eu vou deixar salva a live, tá? Depois, se vocês puderem, vão lá, deixem um comentário. Pessoal que tá chegando agora, eu sou Marta Mendes, sou terapeuta integrativa de mulheres, trabalho com o universo emocional feminino, faço atendimento. Se você tá precisando também conversar, ter alguém para te acompanhar nessa jornada do autoconhecimento, me manda uma mensagem aqui no direct. A gente pode fazer uma primeira sessão de alinhamento para entender um pouco da sua história, para saber como eu posso te ajudar, né? Então, eu estou aqui para contribuir com vocês nessa jornada. Vou adorar. Tá bom, pessoal? Vou deixar a live salva. Sexta-feira estamos de volta. Um beijo para vocês, viu?